Esse é o típico jogo, né, que o resultado não foi bom, mas a exibição foi boa. Então a equipe é uma equipe organizada, uma equipe que segurou essa bola, teve maior posse de bola, teve mais volume, teve mais domínio, estava fazendo uma partida de luxo até o momento da gente ter um erro coletivo, e quando a gente erra dentro da equipe sempre é coletivo, não é individual, né, a responsabilidade de todos e principalmente minha, mas em cima disso a equipe produziu, né, a equipe acabou fazendo 1-0 numa jogada muito bem trabalhada. O Alan Costa conseguiu jogar mesmo com o nariz quebrado. Ele está com o nariz fraturado e eu acho que isso tem que ser valorizado também. E mesmo assim a nossa equipe pressionou o adversário veio para jogar por uma bola e teve essa bola, acabou fazendo o seu gol, aproveitando esse nosso erro coletivo. Mas, do modo geral, nossa equipe está evoluindo, você vê que tem passagem, você vê que tem triangulações pelo meio, os jogadores aparecem. Claro que ainda estamos muito longe da nossa capacidade tática, capacidade técnica. Nós temos que entender que o adversário está trabalhando desde o dia 1º de dezembro. É uma equipe muito bem armada pelo Piccoli, né? O Piccoli conhece bem a nossa forma de trabalhar, nós enfrentamos várias vezes lá no Campeonato Gaúcho, conhece a casa, também jogou aqui. E em momento algum o Maringá mudou a sua postura. Mesmo perdendo de 1-0, o Maringá continuou atrás, fechadinho, 2 linhas de 4 e jogando por uma bola. E acabou tendo essa bola. No segundo tempo voltamos novamente incisivo, rodando bem, criando oportunidade. Bola no travessão com o Alan, defesa do Alex de cabeça, uma bela defesa do goleiro. Outra defesa num chute do Natan. Mudamos um pouco a nossa forma de jogar, né? Saímos do 4-4-2 para entrar num 4-2-3-1, abrimos um pouco mais o nosso time, colocamos os jogadores, demos a oportunidade. Gostei muito da entrada do Luiz Henrique, é um garoto que está entrando e entrou bem, não sentiu tanto o jogo, e a gente tem que dar um crédito para ele, porque é muito difícil o jogador de meio entrar até aquecer no jogo, um jogo que está pesado, um jogo que não tem espaço, o adversário se defende muito bem, o adversário congestiona muito o meio campo. O Cadi saiu exausto, né? Já não aguentava, até porque correu muito o jogo passado. Colocamos o Wellington, né? O Wellington entrou bem também, teve umas 2 ou 3 jogadas que poderia ter feito o gol da vitória. Do modo geral, fizemos uma partida boa, né? Com uma exibição boa, resultado nem tanto. O futebol também vive-se de resultado. Agora, como é um começo de jogo, né? A gente também não vai nem tanto o céu, nem tanto o inferno. O importante é você evoluindo, evoluímos. Jogamos com uma outra postura, tivemos uma condição de volume de jogo melhor do que tivemos lá contra o Foz. Então estamos no caminho certo. O campeonato é um campeonato longo, é um campeonato que você precisa marcar ponto. A tabela, de um modo geral, está dentro do que a gente planejava, né? São 6 pontos, conquistamos 4. E agora ter e corrigir, principalmente, e o treinador... Às vezes não é só treinar, o treinador precisa corrigir esses ajustes, esses errinhos de passe, para que a gente possa não proporcionar, né, nenhum lance de perigo a favor do adversário. Argel, boa noite. Boa noite. Argel, nesse momento em que você fez a troca, indo ali para um 4-2-3-1, a entrada do Igor Jesus, faltou o time jogar mais pelos lados? Na reta final até jogou, mas quando vem a mudança, o time precisava jogar um pouco mais pelos lados para dar essa bola para ele? Veja bem, quando a gente coloca um jogador dentro da área, é porque a gente estava com o Natan e com o Iago, e não tinha esse jogador dentro da área, a bola estava passando. Em vários momentos o Iago chegou, o Natan chegou e essa bola passou no meio da área. E no primeiro tempo também. Então a opção que nós temos... nós temos que entender que é uma estreia do Igor Jesus, é um garoto ainda, não é a solução dos nossos problemas, pode acontecer, né? Sentiu um pouquinho, entrou, demorou um pouquinho e é normal, o jogo está pegando fogo, é muito mais fácil nesse momento você destruir do que construir, né? Então a bola continua chegando, continua aparecendo, eu acredito que ele vai ganhando entrosamento, vai ganhando amadurecimento. Daqui a pouco vai aparecer a oportunidade para ele finalizar. Hoje ele não teve nenhuma oportunidade para finalizar, né, porque o adversário também conseguiu neutralizar, mas é uma coisa que acontece. Quando a gente abre o time e coloca um centroavante de referência, é para isso, é para continuar insistindo pelos lados do campo, que a gente é muito forte, e para que a gente possa ter uma presença de área com o Igor Jesus. Argel, não lembro exatamente em qual coletiva que você falou, mas você disse que tinha cobrado o Alan Costa
para ele fazer gols, que lembrou da época do Vitória, que ele tinha uma presença muito boa dentro da área e que era para ele ir mais para frente e tentar fazer o gol. E hoje aconteceu. E logo depois que ele fez o gol, ele foi direto para te abraçar. E na entrevista depois do jogo, ele falou sobre gratidão, que ele tem bastante por você. Então eu queria que você falasse sobre essa cobrança que você já tinha alertado, da qualidade dele na bola aérea e também desse abraço depois do gol. Olha, o Alan é um jogador que a gente conhece, jogou a Libertadores da América e ninguém desaprende a jogar futebol de uma hora para outra. Não é um lance de um jogo que vai definir a carreira de um jogador. E quando eu cheguei aqui no Curitiba, o Alan tinha tomado um elástico aqui num jogo contra o Foz. E aí simplesmente crucificaram o jogador e acharam que o jogador não jogava. É um jogador que já tinha dado prova do seu trabalho no Internacional, jogando Libertadores da América, depois jogou comigo no Vitória da Bahia, foi muito bem no Campeonato Brasileiro, fazendo gol, eliminando o Vasco, nós ganhamos 1-0 o gol dele. E ele sempre foi um jogador que se impõe muito, que faz gols. E eu cobrava isso muito, porque ano passado ele não tinha feito nenhum. E a gente trabalha muito essa bola aérea. As pessoas que acompanham o treinamento lá no dia a dia, ontem a gente acabou fazendo aí o pré-jogo, a gente trabalha muito essa bola parada. Por quê? Porque nós temos bons batedores e nós temos bons cabeceadores. Não é só o Alex, era para ter feito gol hoje também. Então o Rafael Lima também já fez gol. Então a gente trabalha essa bola. Então isso é um trabalho do dia a dia, é um treinamento que a gente tem. E o Alan é um jogador que a gente dá oportunidade, a gente sempre protege o jogador como a gente sempre protegeu. E quando a gente chegou aqui, tanto o Alan Costa como o outro exemplo, o Abner, estavam afastados, treinando no Sub-23. E a gente resgatou esses jogadores. Porque a gente confia nesses jogadores. Não é impossível um jogador que jogou no Real Madrid, outro que jogou no Internacional, não ter a condição de jogar no Curitiba. E eu lembro muito que o Gamarra, uma vez, no Palmeiras, no Corinthians e Flamengo, no Pacaembu, o Romário deu um elástico no Gamarra e no Amaral, nos dois juntos, e fez o gol. E o Gamarra nunca deixou de ser o Gamarra por causa daquele elástico. Então eu acho que é fruto do trabalho dele, a gente só dá oportunidade. O que a gente fez com o Alan, a gente faz com todos. É claro que é gratificante, né? A partir do momento que você treina uma jogada, que você sabe da capacidade do atleta, e aí em 2 jogos ele faz 2 gols, sendo que ano passado ele não tinha feito nenhum ainda. Então agora já são 2 gols, e a gente quer isso, quer essa valentia dele, jogar hoje o jogo, mesmo estando com o nariz fraturado. Ele fraturou o nariz, ele colocou em risco, ele quis jogar, ele se prontificou, ele ficou à disposição do clube, da instituição. Então essas coisas têm que ser valorizadas, principalmente no futebol de hoje, que a gente não vê muito isso hoje no futebol. Na minha época até vinha, a gente jogava com o nariz quebrado, com o dente quebrado, com corte no supercílio. Hoje o futebol está um pouco diferente, então é valorizar essa valentia dele, uma jogada que a gente trabalhou, poderia ter feito o gol da vitória, cabeceou no travessão. Então a gente dá a oportunidade ao jogador e é o trabalho do Alan. Tudo aquilo que ele está rendendo dentro do campo, e volta a dizer, tanto ele como a equipe, eu acho que eles podem render mais e vão render mais. É pouco tempo de trabalho, gente, isso não é uma justificativa, é apenas uma afirmação, é pouco tempo, em vista do adversário que está treinando desde o dia 1º. Nós temos aí 20 dias de trabalho, é muito pouco, um time jovem, com os jogadores ainda por chegar, jogadores por estrear. Então gostei da atmosfera do jogo, fiquei muito contente que o torcedor veio e abraçou a equipe, é isso que a gente espera. Em momento algum vaiou, mesmo dentro do erro que a gente teve, que foi um erro coletivo, não crucificou ninguém. Eu acho que mudou, eu acho que é um ano novo, uma vida nova, e a gente está aqui para trabalhar, para evoluir, para defender a instituição aí com unhas e dentes. O Argel, para mim o lance mais emblemático da partida foi quando o Matheus Bueno, ele deu o toque, ele colocou a mão na cabeça depois do erro, até o Wilson falou que achou que o erro foi mais dele, e você já, na hora, já chamou ele. Eu queria saber o que você falou com ele, como que foi o vestiário, como o Wilson já na saída falou, não, o erro foi meu, eu devia ter dado um bico na bola. O que você falou? Um garoto jovem, estava bem na partida, é difícil se errar quando a equipe está vencendo. E uma segunda questão, como é que você está projetando essa sequência aí, 2 jogos aqui agora no Couto Pereira, depois vai ter uma semaninha para trabalhar um pouco melhor, recuperar seus jogadores, antes, claro, do Clássico. Claro que você não está pensando no Clássico, mas você tem 2 jogos em casa. Bom, na verdade, a responsabilidade não é dos jogadores, sempre é do treinador. Então eu sempre chamo essa responsabilidade para mim, a cobrança tem que cair sempre em cima de mim. Então a gente vai fazer os ajustes que tem que fazer, as correções que tem que fazer, que é normal. Agora, é o momento de você proteger o grupo, a parte coletiva. Porque quando você toma um gol, não é por A, B, C ou D, não. Todo mundo esteve envolvido.
Então acontece, faz parte, só erra quem está lá dentro no futebol, a gente tem visto isso. E o futebol te cobra caro, né? A bola pune, você erra um lance, acabamos errando um lance, o adversário não tinha criado nada, não tinha feito nada e acabou se aproveitando do lance, né? Então é muito mais um erro coletivo nosso do que propriamente um mérito do adversário. Sobre a próxima partida, nós perdemos 2 pontos hoje, essa é a verdade, em termos de resultado, separando bem o resultado da exibição, e nós temos que fazer essa separação. Quando você joga bem, você está mais perto de vencer. Quando você joga mal, você está mais perto de perder, né? Isso é bem lógico no futebol. E o futebol não é uma ciência máxima. Nós tivemos aí 68% de posse de bola, tivemos volume, tivemos finalizações, tivemos muito mais. Mas o futebol é a bolinha lá no gol. A bolinha lá no gol foi 1-1, o adversário também tem que valorizar os méritos, tem a sua forma de jogar, né? Jogou com as armas que tem e foi muito feliz também, né? A única oportunidade que teve, acabou fazendo gol, teve uma oportunidade no segundo tempo, um chute de fora da área, uma boa defesa do Wilson, praticamente isso, uma cabeçada também eles tiveram. Agora, futebol é dentro dessa forma. Agora, dentro dessa diretriz, nós temos um conceito de futebol, nós temos um padrão de jogo, nós temos uma disciplina tática e técnica, acreditamos nisso, temos convicção disso. A equipe vai amadurecer, a equipe vai evoluir, eu falei isso para vocês, me surpreendeu, principalmente na primeira partida lá. E se você analisar até, você ganha um jogo lá de 4-0 e hoje você empata 1-1 em termos de futebol jogado, a equipe jogou mais hoje do que jogou lá, né? O resultado influencia muito no futebol, a gente sabe disso, mas agora é o momento de a gente recuperar todo mundo, né? Não adianta a gente ter essa lamentação, é lamber a ferida aí que é normal dentro do futebol. Futebol você ganha, você empata, você perde, e domingo dá a volta por cima, porque nós temos 2 jogos dentro de casa, e aí você pensando a nível de tabela, né, de 9 pontos você tem que buscar no mínimo 7, principalmente jogando 2 partidas dentro de casa. Então nós temos que lamentar esses 2 pontos que nós perdemos, e agora já amanhã preparar a equipe, né, ver o que a gente vai colocar de melhor que a gente tem. Acredito que o Giovani já deve estar em condição, né, tem grande possibilidade do Giovani estrear nesse jogo de domingo. Mas gostei muito, gostei da exibição, gostei da atmosfera, gostei do torcedor, o torcedor abraçou, o torcedor, né, deu um voto de confiança a esse grupo, né, em momento algum se destabilizou, né, a nossa equipe em momento algum perdeu a calma, perdeu a tranquilidade, agrediu o adversário, não conseguiu, faz parte. Agora é pensar no próximo jogo. Mais uma vez funcionou muito bem, né? O Cadi ali como um falso 9, como a gente costuma dizer aí, é uma função ou uma opção do treinador também, porque você ainda não tem esse centroavante, esse camisa 9, é algo que pode vir a mudar caso chegue realmente o camisa 9 que você quer. E aí, na posição do Vitor Carvalho, a entrada muito bem do Luiz Henrique hoje, ele pode ser uma opção para fazer essa também, ou brigar pela posição com o Vitor Carvalho, que tem sido quase que um meia ali, né, no meio de campo do Curitiba. Veja bem, o Luiz Henrique ele pode jogar junto com o Cadi, porque são 2 meias. A gente gosta de jogar, nós temos 3 volantes no time. Aliás, 2 volantes, né? O Matheus joga um pouquinho mais adiantado, né? Mas também faz uma função de volante se você precisar. O Carvalho e o João são 2 volantes. E nós temos 3 meias. Nós temos o Luiz Henrique, nós temos o Cadi e nós temos o Giovani. Desses 3, pode jogar 2, pode jogar 1. Me agrada muito jogar com 2 volantes e 2 meias e 2 atacantes. Agora, respondendo a tua pergunta, por exemplo, se eu tivesse o Rodrigão, certamente o Rodrigão estava jogando de 9. Daí nós ia definir a escalação entre no 4-2-3-1 ou no 4-4-2. Eu gosto muito do 4-4-2, com 2 meias, 2 volantes, o time fica mais compacto no meio, fica mais poluído no meio do campo, e aí você tem 2 meias de qualidade. O Giovani vai trazer essa qualidade técnica, vai trazer esse passe. O Luiz Henrique entrou muito bem na partida, né? Entrou, não sentiu muito jogo. O primeiro escanteio que ele bateu, o Alan cabeceou no travessão. Então agora é a evolução da equipe. Então a gente ainda não está usando, a gente usa o Cadi ali, na verdade a gente movimenta, né? Quando o zagueiro não tem um centroavante de ofício, ele fica um pouco perdido, porque ele não sabe se sai, né? Isso prejudica um pouco o trabalho do zagueiro, até porque eu fui zagueiro
18 anos, e quando você não tem um 9 para marcar, você fica meio perdido. Por quê? Porque todo mundo movimenta. Daqui a pouco chega o Carvalho de 9, daqui a pouco chega o Cadi, daqui a pouco chega o Natan, daqui a pouco chega o Iago, daqui a pouco chega o Wellington. Então a gente está fazendo isso e buscando uma formação ideal, que a gente busca exibição e busca resultado dentro das peças que nós temos. Nós temos um grupo bem curto ainda, são 20 jogadores praticamente, são 23 jogadores, temos uns 2, 3 que estão machucados. A gente está atrás do número 9, a gente está atrás ainda de um atacante de lado, nós precisamos trazer daqui a pouco mais um volante, nós temos apenas 2, sendo que o Matheus pode jogar de volante, o Matheus Bueno, o Giovani até pode jogar em alguma oportunidade ali de volante também. Então a gente ainda está buscando, está buscando o mercado, está olhando, é difícil, cada vez é mais difícil, mas a gente precisa sim fortalecer ainda mais. E a partir do momento que a gente tiver, por exemplo, um 9, e aí a situação muda.